Pai do Senhor, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus e que o Senhor possa abrir os seus corações aí, né? Nossos corações, para ouvirmos realmente aquilo que o Senhor tem a nos ensinar hoje. Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler apenas do versículo 1 ao 4. Amém? Vem assim a palavra do Senhor, vamos ler. Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhe respondeu: ao cair da tarde, dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os retirou-se. Amém? Sinal de Jonas, a Jonas já está ali. Mas o sinal de Jonas aqui que o Senhor Jesus fala é um sinal muito sério. Muito grave até. Uma verdade maravilhosa do Evangelho que nós devemos prestar mais atenção. Quando nós falamos da pessoa do Senhor Jesus, ou na verdade de qualquer outra religião, o que as pessoas buscam na religião? O que as pessoas buscam nas diversas religiões que tem aí fora? O que as pessoas buscam, por exemplo, na ciência, ou em qualquer outro segmento filosófico, não importa. As pessoas geralmente querem provas, querem, fórmulas que provem aquilo que elas desejam que seja provado. As pessoas são assim. Todo mundo busca alguma coisa. E na religião, ou na filosofia, ou na ciência, as pessoas também buscam algo, não é? Essa questão, ela é importante para a nossa reflexão hoje. Porque nós temos que fazer essa pergunta a nós mesmos às vezes. O que nós estamos buscando? O que nós procuramos afinal? Todo mundo está atrás de algum sinal, irmão. Quando você olha para o mundo e vê as pessoas procurando provar certas coisas, comprovar aquilo que elas dizem que é verdade, não é? Elas estão buscando um sinal, algo que seja manifesto, que prove que elas estão com a razão. É o que naturalmente acontece, todos buscam alguma coisa, tá certo? Quando nós falamos então do Evangelho, da pessoa de Jesus, o que nós estamos buscando, não é? Acerca da pessoa de Cristo. Você nunca parou para perguntar, por exemplo, por que há tantas igrejas lotadas, ou porque naqueles tempos de Jesus mesmo haviam tantas multidões que o seguiam? Alguma coisa eles queriam, né? Eles não estavam seguindo a Jesus por nada. Alguma coisa eles desejavam dele, não é? E é justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. O texto que nós lemos aqui, Jesus ele responde de uma maneira que os fariseus não gostam de ouvir, que os judeus daquela época não entendiam e não queriam ouvir. O que os judeus queriam daquela época eram sinais, não é? Eram provas que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Eles queriam provas disso, não é? Por meio de manifestações espirituais, por meio de sinais. Sinais aqui é literalmente poder de Deus, é milagre mesmo, não é? Essa palavrinha aqui aparece, na verdade, nos textos originais aparece 77 vezes só no Novo Testamento, mostrando a busca das pessoas por milagres, por sinais, para que isso servisse de prova que Jesus de fato era o Filho de Deus, não é? Então a primeira questão que nós vamos olhar aqui, essa primeira parte aqui, nosso primeiro ponto, é os que buscam os sinais, não é? Os que buscam essas manifestações espirituais. Jesus estava pregando o Evangelho e as pessoas começaram a dizer que ele era o Filho de Deus. As pessoas começaram a falar: olha, ele é o profeta prometido, ele é o Messias, não é? E isso começou a se espalhar. E então os judeus ali, não uma vez só, mas muitas vezes, isso aqui, esse texto, ele é só uma porção daquilo que já vinha acontecendo já há algum tempo, nesse período com Jesus. Eles vinham sempre importunar Jesus, questioná-lo, rodear ele, não é? E prova aí que você é o Messias, prova que você é o Cristo,
Prova que você é o Filho de Deus, faz alguma coisa, como eles pediram aqui, faz algum sinal do céu, se você é Deus de fato, se você é Filho de Deus, mostra um sinal nos céus aí, faz alguma coisa para mexer no tempo, sei lá, não é? Dá uma de tempestade do X-Men, faz alguma coisa para que a gente veja que você é de fato esse Todo-Poderoso, esse Deus. E a resposta do Senhor Jesus foi curta e grossa aqui, não é? Vocês conseguem discernir quando é que vai chover, discernir os tempos comuns, as estações do ano, olhando para o céu, olhando para o mundo aqui, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos, não é? Uma geração má e adúltera, é o que ele fala, me pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Essa foi a resposta de Cristo àqueles que indagavam, não é? E essa resposta do Senhor Jesus tem um tesouro de riqueza imenso para nós, não é? Muitos judeus, eles queriam colocar Jesus à prova. Lembra que nós acabamos de ler aqui no texto que eles foram e aproximaram-se de Jesus para colocá-lo à prova. Típica atitude de um filho do diabo. Me perdoem a expressão, mas quando nós olhamos para Mateus 4, Jesus sendo tentado no deserto, o diabo botou Jesus à prova. O diabo tentou a Jesus à prova que é nesse sentido. Vamos provar se ele é de fato quem ele está falando. Como o diabo fez, o Satanás fez com Jesus no deserto, né? Se tu és o Filho de Deus, né, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se atira, né, do pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, e assim por diante, tentando provar Jesus. Então a atitude dos judeus aqui, com relação à pessoa de Cristo, sem querer que Jesus provasse. Ah, estão dizendo que você é o Messias, me prova aqui agora, vai, faz um milagrezinho para me ver. Eles encaravam Jesus como se fosse o quê? Um mágico de um circo. A gente quer ver sinais, a gente quer ver alguma coisa diferente acontecer, alguma manifestação sobrenatural pelas suas mãos, para a gente ter certeza de que você é Jesus mesmo, de que você é Deus, de que você é Filho de Deus, não é? Embora eles já tivessem visto isso aí muitas vezes, mas eles odiavam isso. Eles rejeitavam a palavra do Senhor. Eles não se importavam com aquilo que Jesus pregava, não é? Em João 10, quando Jesus estava no templo, não é? Eles rodearam Jesus ali. Aquele grupo de judeus ali, Jesus está passando pelo pátio, né? Ali, e um monte de judeu rodeia ele e começa agora, ei, se você é o Cristo, não é? Até quando você vai deixar nossa mente em suspenso? João 10, 22 ao 23. Ao 25, aliás. Se você é o Cristo realmente, diz pra gente abertamente, fala assim, eu sou o Cristo. A gente tá confuso, a gente tá com medo. A gente tá, sabe, com dúvida. Tem muita gente falando que você é o Cristo, e a gente quer saber isso de você. Fale. A resposta de Jesus nesse texto de João 10 foi essa. Eu já disse isso para vocês, mas vocês não creram. E ele fala mais, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam de quem eu sou, mas vocês não creram. E nós sabemos por que eles não creram. O próprio Jesus dá a resposta, porque vocês não são das minhas ovelhas. É por isso que vocês não creram. Ou seja, Jesus respondeu a eles quando eles perguntaram. Eu já disse isso a vocês, eu já falei. E de fato, Jesus havia falado, não é? Voltando 2 capítulos aí no capítulo 8, não é? Capítulo 8, 58 e 59. Jesus, quando os fariseus estavam mais uma vez ali, questionando ele, perguntando quem ele era, ele disse uma palavra que para os fariseus foi muito dura, não é? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, eles perguntaram para Jesus, olha, quem você é? Fale logo. E Jesus dá a resposta. E quando Jesus dá a resposta, antes que Abraão existisse, eu sou, não é? E isso para um judeu era algo terrível, profundo, porque eu sou se refere ao tetragrama, não é? Ao YHWH, ao nome Yahvé na palavra de Deus. Entende a questão? Aquele nome que foi revelado a Moisés no deserto. E então eles ficaram chocados com isso e pegaram logo pedras para tirarem Jesus, e ele se ocultou. Entenda uma questão aqui, irmãos. Os judeus, eles buscavam sinais, mas eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Eles buscavam manifestações espirituais e perguntavam, mas quando Jesus respondia, eles não aceitavam a resposta de Jesus. Eles não aceitavam o que Jesus era. Vocês não querem saber quem eu sou? Eu sou, não é? Eu sou Deus, é o que Jesus está dizendo aqui. E eles não suportaram isso, quiseram matá-lo. Entende a questão? Essa geração então de judeus aqui só querem sinais, é tudo que eles desejam. Tudo que importa para eles é sinais. São os sinais, não é?
E muitas vezes nós temos que começar a observar se é realmente isso que importa. Se é realmente isso que é o diferencial nas nossas vidas. Esse primeiro grupo de pessoas busca simplesmente manifestações espirituais. Esses eram os judeus naquele tempo. Naquele mesmo tempo ainda havia outro grupo. Em resposta a isso que Jesus falou em Mateus 16, do 1 ao 4. Havia aquele grupo também que não era judeu, não é? Era um grupo de gregos, gentios, que buscavam conhecimento, que buscavam entendimento, que buscavam, não é, em Cristo mesmo, quando eles foram buscar a Jesus. Os gregos queriam ver Jesus, mas não com a mesma motivação que os judeus que queriam ver milagres, que queriam ver sinais. Eles queriam ver outro sinal. E esse sinal não era uma manifestação espiritual, mas intelectualidade. Eles queriam ver, na verdade, os argumentos, né? Ouvir os argumentos de Jesus. Ouvir o que Jesus tinha a dizer. Não é? E nós sabemos a grande influência que o povo grego, na verdade, tem, o grande histórico, na filosofia. Em João 12, do 20 ao 22, eles vão procurar Jesus para ouvir os seus sermões, para ouvir a sua palavra. Não é? E 1 Coríntios, não é? Eu queria que você abrisse agora. 1 Coríntios, capítulo 1. (22 e 23). 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Amém? Olha o que o texto diz. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Absurdo. Ou loucura para os gentios. Aqui se tratando dos gregos. Esse segundo grupo de pessoas queria de Jesus apenas aquilo que lhe interessava, que era a inteligência, a intelectualidade. E eles queriam isso como prova. Quando Paulo expressa isso nessa carta, ele está demonstrando de maneira clara que os gregos eles eram céticos. Por quê? Porque o evangelho para eles aqui, como Paulo está dizendo, é loucura, é um absurdo. Entenda a questão? O evangelho escandaliza os judeus, mas para o grego é algo completamente sem lógica. Isso é um absurdo, isso não existe. Isso aí não tem sentido nenhum, isso não tem condição de você provar filosoficamente. Esse evangelho que está sendo pregado aí não tem como a gente, sabe, colocar numa mesa e examiná-lo e provar por A mais B que é assim, que isso é verdade. Os gregos eram céticos. E esse grupo aí, não é, os céticos, os que buscam, não é, a Cristo não por Cristo mesmo, mas apenas por inteligência, ou querem colocar o evangelho à prova humana. Nós falávamos hoje na rádio, ou ontem na rádio, não é, sobre fé. E continuaremos até falando sobre isso no próximo programa, com fé em Deus, se o Senhor nos permitir. Mas falávamos sobre fé, justamente sobre a diferença de fé e fideísmo, né? Uma fé cega e uma fé pautada na palavra de Deus. Mas ainda que a nossa fé seja pautada, seja baseada na palavra, naquilo que Deus nos deu de revelação, não é? Ainda assim, há muitos aspectos da fé que o Senhor nos revelou que não são palpáveis ainda, que são informações proféticas. Entende a questão? Que são verdades invisíveis, mas que nós cremos pelo poder do Espírito Santo. Mas para os céticos aqui, os gregos, tinha que ser provado, não é? Aquilo que é invisível tinha que ser trazido ao visível e ser colocado, entre aspas, num laboratório. Não é? E esse grupo buscava a Cristo somente por causa disso. Ou seja, eles queriam um sinal. Eles queriam algo que comprovasse alguma coisa. E esses são os principais grupos, não é? O que o mundo busca então? No sentido geral, o que o mundo busca? Nós entendemos essas motivações básicas sobre essa busca de Jesus aqui. Busca a Jesus, na verdade. Sobre as motivações que aqueles grupos tinham em buscar o Cristo. Não é? Não era por fé, não era por amor, não era porque compreenderam, receberam revelação de Deus de quem Jesus era, mas simplesmente uns porque queriam ser beneficiados e outros porque queriam simplesmente provar, colocar Jesus à prova, como os judeus também queriam. Mas o que o mundo busca então? O que o mundo tem buscado? Tudo que o mundo busca, irmãos, tudo que a sociedade busca, tudo que as pessoas buscam é justamente isso. Provas. Nós queremos provas.
Você nunca se deparou com alguém que se diz ateu? Você nunca foi confrontado por alguém que disse que eu sou ateu, graças a Deus, né? Eu não acredito em Deus. Nunca fui confrontado por alguém assim? Quando você começa a falar algumas coisas da Bíblia, a ignorância é tão grande que a pessoa chega a dizer bem assim. Eu falei isso com resenha, viu? Não vou levar a sério não, eu falei com resenha, ateu, graças a Deus. Assim, vamos lá. Você começa a falar sobre a palavra, a pessoa olha para você e fala bem assim. Ah, Deus existe então? Então cadê Ele? Se Ele aparecer aqui e falar comigo, eu acredito. Isso é de uma ignorância que dá dó. Dá dó. É como se tudo que eu não visse não existisse. Não é? Tudo que eu não consigo ver não existe. Agora é assim. É curto e grosso assim nessa ignorância. Assim as pessoas agem. Não é? Assim as pessoas militam muitas vezes contra a fé. Com essa ideologia maluca. Não é? O que é que o mundo busca? O mundo busca isso. O mundo busca a realidade, não é? De querer que Jesus ele seja alguém que simplesmente seja um benfeitor humano, em trazer benefícios, em trazer bênçãos para a vida das pessoas. O que é que nós estamos acostumados a ouvir sobre Jesus, por exemplo? Não é? Uns dizem, por exemplo, pegando frases comuns que existem hoje, não é? Uns dizem, aquela frase do ateu, se Deus não existisse, ele vai ter que aparecer aqui, se ele não aparecer, eu não acredito nele, não é? Outros vão dizer o quê? Olha, se não acontecer um milagre na sua vida, está com o quê, meu filho? Está doente? Pois se não acontecer um milagre na tua vida, eu não sou homem de Deus. Uns buscam o êxtase. Tudo isso são sinais que as pessoas buscam de Deus. Não é? Se Deus está comigo, então tal coisa vai acontecer. Não é possível que Deus ele esteja nessa igreja e eu não veja milagres. Eu não veja manifestações espirituais. Onde estão os dons da carta de Paulo aos Coríntios? Cadê a manifestação dos dons? Cadê? Eu quero ver o êxtase, eu quero ver as pessoas voando. Eu quero ver sinais que provem que nós somos de Deus, que denominação A ou B é de Deus ou não. Eu quero ver manifestações espirituais para isso. Uma vez, quando eu estava ali fora, já há alguns anos, uma pessoa estava ali, a gente estava tendo culto, né? A gente estava ali na porta, a portaria, né? Dando uma de porteiro, e uma pessoa de fora, sim, se essa denominação aqui é uma denominação de Deus, de fato, é uma denominação bíblica, onde estão os dons espirituais? O camarada nem conhece a gente, mas ele já bate o olho, eu acho que ele, na cabeça dele, os dons ficam marcados na sua roupa, é um broche, alguma coisa assim. Ó, acaba tem um dom, tem um foguinho na cabeça assim, ó. Não tem a questão. As pessoas querem ver algo, querem tocar algo para acreditarem. Mas essa não é a proposta do Evangelho. E não foi isso que Jesus fez. Eu não vejo aqui no texto que nós lemos, Jesus se preocupando, não é? Se preocupando em atender a demanda deles. Em atender ao ego daquelas pessoas que o procuravam. Ele não estava nem aí para isso. Ele não se importou com os caprichos humanos. Jesus fazia muitos sinais e maravilhas. Entende a questão? E para aqueles que criam no Evangelho, aquilo era verdade, aquilo era real. Eles eram abençoados sim. Todavia, esses que buscavam Jesus apenas pelos sinais, não receberam tal sinal. Imagine aí, está todo mundo dizendo que Jesus é Deus. Aquela muvuca todinha em Jerusalém. Não é? Israel agitado por causa de Jesus. E os líderes judaicos ali, querendo saber, não, se o povo está falando, vamos atrás dele para saber disso aí. E aí, falando que você é Deus mesmo, prova pra gente, não é? Assim, é simples, você já fez tantas coisas aí para as pessoas verem, e saíram divulgando, não é? Espalhando que o Senhor fez isso e aquilo, mostra pra gente também, né? Prova pra mim também, faz alguma coisa. E Jesus diz bem assim, nenhum sinal será dado a vocês. Eu não vou dar sinal algum a vocês. É como se Deus estivesse falando bem assim, de maneira geral. Quem foi que disse que eu tenho que provar para vocês que eu existo? Nem a escritura que Ele nos deu tem a preocupação de provar que Deus existe. Pelo contrário, o pressuposto dela já é esse. O pressuposto dela já é esse, é que Deus existe. Então é Deus falando. Não há necessidade, a preocupação de provar. Deus não deve satisfação a mim, nem a você e nem a ninguém. Ele não precisa prestar contas com o ser humano. Nós é que prestamos conta com ele. Essa é a realidade, irmãos. E as pessoas têm buscado isso. Têm buscado isso, buscado provas. Há aqueles ainda que
Que para acreditarem que um pastor é um homem de Deus, que uma igreja é uma igreja realmente de Deus, que o poder de Deus está ali, tem que ir a essa igreja e tem que ter o banho de sal grosso, tem que ter, 7 semanas, os 7 mergulhos de Naamã, tem que ter copo com água em cima da televisão, não é? Dava naquelas televisões antigas o copo com água. Nessas televisões fininhas de LED, aí não dá mais, o copo cai, aí não funciona mais o milagre, né? Tem que ter alguma coisa, não é? Tem que ter algo para que eu possa ver. Nem que seja eu pegar um papelzinho e colocar o nome das pessoas. Nem que seja eu pegar um texto bíblico distorcendo completamente e oferecer às pessoas, olha, escreva aqui todas as suas necessidades. E se Deus não fizer isso aqui, cara, eu não sou homem de Deus não. E é isso que as pessoas têm buscado, milagres, êxtase, ver bola de fogo em vigílias, ir para o monte e ver, diabinhos correndo pelo mato, entende? Ver asa de anjo, sentir cheiro de anjo. Olha, tem anjo aqui, tem pena caindo, penas espirituais. Tem anjos voando com vinho ou com uva nas mãos e o cheiro está no ar. Tem gente que está recebendo agora por milagre dente de ouro, não é? Eu não sei se é um rapper ou um pirata, eu não sei. Mas quer dente de ouro. Quer dente de ouro de alguma forma. E é isso que as pessoas têm buscado. Isso não é evangelho, irmãos. Entenda, eles vão até Jesus, mas Jesus não dá o que eles pediram. Nós queremos que o Senhor prove que o Senhor é. Não tem a questão, mas ele falou de maneira clara, nenhum sinal lhe serás dado. Eu não devo satisfação a vocês. Eu não vou dar sinal algum a vocês, eu não preciso provar nada para vocês. Eu não preciso provar nada. Se vocês querem ver milagre, eu não vou dar milagre para vocês não. Porque vocês só querem isso, vocês buscam isso, isso é o foco da vida de vocês. E então, compromisso nenhum com Deus tem, não é? E todas as religiões são assim, praticamente. Todos buscam alguma coisa de Deus. Esses que eu falei, que é mais do nosso lado, infelizmente, que buscam essas coisas, não é, exageradas, unção da águia no culto. O pastor pregando aqui, o camarada bem aqui, para todo mundo ver, se espantar e acreditar que é o poder de Deus de fato. É assim que acontece. Essas coisas já aconteceram aqui. Entende a questão? É isso que acontece, é isso que as pessoas buscam. Há aqueles que querem ver a santa chorar. E sangue ainda, viu? É doido para fazer peregrinações para a Terra Santa, ou então para Juazeiro do Norte, para ver uma imagenzinha, talvez, de uma santa chorando. Tudo que as pessoas querem são sinais. É o que elas buscam. Mas o verdadeiro sinal que o Senhor nos deu, elas não enxergam. Jesus cansou de repreender os fariseus, os judeus ali, os gregos. Jesus cansou de pregar. Paulo fala isso, que a mensagem da cruz tem sido, e naquele tempo foi, sempre será, escândalo para o judeu, como loucura para o grego. Loucura. Para o mundo é isso que o evangelho é. Loucura, é insensatez, é absurdo. É isso que tem acontecido aí fora. E eu queria dizer para você uma coisa, irmão. Uma coisinha mínima, simples. Se você até hoje buscou sinais, se você está querendo fazer de Deus prova, se você acha que tem um direito, como alguns erroneamente usam textos da Bíblia para validar que o crente coloca o dedo na cara de Deus, entendeu o que eu estou falando? E diga, o Senhor vai ter que me abençoar e pronto. Se você busca isso, o que você está buscando é engano. E tudo que você receber a partir daí é engano, porque Cristo não disse que ia dar esse tipo de sinal para você. Para quem isso faz sentido? Para os que são filhos de Deus. Aqueles que não buscam a Deus de verdade, eles nunca compreenderão isso. Eles sempre vão querer que nós provemos alguma coisa, que nós venhamos trazer uma prova real, palpável, que o que nós pregamos aqui é verdade. Vão morrer assim. Eles vão morrer desse jeito. Porque Deus não está preocupado em provar isso para ninguém. Ele deu o evangelho. O Espírito Santo está aqui para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. É o que nós precisamos. É simplesmente o que nós precisamos. Simplesmente o que nós precisamos. Não é? O texto ele fala que o único sinal, o texto de Mateus 16, no versículo 4, ele fala, esta geração, não é, má e adúltera, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E que sinal é esse? Quando Jesus usa a história de Jonas para explicar o sinal que ele ia deixar, ele estava se referindo ao fato
de Jonas ter ficado 3 dias no ventre do monstro marinho, ou da baleia, ou do grande peixe? Não dos 3. Um é os 3. Tá certo? Mas Jesus usa esse exemplo para falar sobre ele, sobre a obra que ele ia fazer. Do mesmo jeito então que Jonas, ele ficou 3 dias ali, Jesus morreria e ao 3º dia ele retornaria, ele ressuscitaria para cumprir os propósitos, os desígnios de Deus para a salvação da humanidade. Esse é o sinal. Entenda a questão? O único sinal do Evangelho é Jesus. É a obra que ele fez para salvar a humanidade. Não há nada mais que nós precisamos, irmãos. Na realidade, nós achamos que sim, porque a sociedade dita as regras para nós e nós abraçamos isso. Eles dizem, vocês têm que ser assim, vocês têm que buscar isso, isso, isso e aquilo. Mas Jesus disse de maneira clara, eu não vou dar outro sinal a vocês, senão o do profeta Jonas. O único sinal que eu tenho para vocês é o sinal do Evangelho. Do Evangelho da graça, do Evangelho da salvação. Nada além disso. Não pensem que eu estou aqui para poder fazer da igreja show, não. A igreja não é lugar de show. Jesus não está nem aí. Ele não está preocupado em ser mágico. Ele não está preocupado em fazer coisas. Ele não está preocupado em fazer coisas bizarras em cultos, não. O foco do Evangelho nunca foi colocar uma pessoa aqui e fazer isso aqui com o seu bracinho, ó. Eita glória, é glória. Isso não é Evangelho, irmão. O que Jesus está dizendo bem assim, vocês querem isso? Vocês querem uma prova? Eu não vou dar essa prova para vocês, não. O que vocês precisam é saber da minha obra. É saber do Evangelho. É saber daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É tudo que nós precisamos. Eu lembro, não é, de passagens como Jesus em Lucas, eles falam sobre aquela parábola, e até acima de parábola, do rico e Lázaro. Não é quando o rico ali, ele pede, né, pai Abraão, né, manda Lázaro ir voltar do mundo dos mortos para os vivos e falar aos meus familiares para que eles não venham para cá. E a resposta de Abraão foi, eles têm a lei e os profetas. É o que eles têm, a lei e os profetas. Eles têm a palavra de Deus, eles têm o testemunho de Cristo, mas eles não querem. E aí, irmãos, isso é o puro engano. Jesus não deu sinal algum. Acho que foi o irmão Jonas que compartilhou comigo um vídeo de um jovem judeu, né, cristão, evangelizando os judeus ortodoxos ali, pessoas mais conservadoras no judaísmo. E eu confesso que eu fiquei impactado com o vídeo, porque todos os judeus ali que foram entrevistados vão à sinagoga. É comum eles ouvirem dos rabinos as pregações, os ensinamentos. E os rabinos, os líderes, lesam o seu povo de conhecer a Escritura de maneira real. Eles reconhecem a Torá, o Antigo Testamento. Entenda a questão? Mas há um texto do Antigo Testamento, no livro de Isaías, que eles omitem do próprio povo, para que eles não conheçam a Jesus. É proibido nas sinagogas lerem Isaías e explicar Isaías 53. Eu não sabia disso, eu fiquei impactado com isso. É o quê? Quer dizer que eles leem o profeta Isaías, eles leem tudo que está lá, mas quando chega no capítulo 53 de Isaías, eles omitem, eles proíbem que se leia, eles proíbem, eles não querem ensinar sobre aquilo. E nós sabemos o que está em Isaías 53. A descrição que o profeta ensina sobre Isaías 53 é um desenho perfeito de Cristo. E para a gente não ficar nessa, eu sei ou não sei, vamos abrir Isaías 53? Não é? Para a gente tirar a dúvida agora. Isaías 53. Ou para quem preferir, 53. Não é? Vejam o texto que é proibido a leitura nas sinagogas judaicas. Observe. Amém? Diz bem assim, quem creu em nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Até aqui. Depois você lê o resto do texto, porque é maravilhoso. Essa descrição que o profeta, de maneira profética, não é? É o profeta de fato profetizando. Ele não sabia o que era aquilo de maneira real, porque não tinha acontecido no tempo dele. Mas o que Deus lhe revelou foi um desenho perfeito de quem Cristo é. De como Jesus seria nesse mundo. De como Jesus seria afligido nesse mundo, desprezado, sem valor pelo seu próprio povo, ao ponto de ser morto pelo seu próprio povo. O texto está aqui, e eles omitem isso dos outros judeus, para que eles não compreendam. Sabe por quê? Porque a igreja existe, e a igreja prega o Cristo crucificado. A igreja fala sobre Jesus e o que Ele fez por nós. E os judeus, se lerem de maneira verdadeira esse texto, de coração aberto esse texto, eles vão automaticamente associar esse texto aqui, essa pessoa desse texto, com o Jesus Cristo dos crentes, dos cristãos. Porque é isso que pregamos. E então, por medo que os judeus conheçam que o evangelho aqui está revelado, que essa escritura de Isaías fala sobre Jesus, o Jesus que nós cremos, eles omitem isso. Eles omitem. Aquilo que fizeram no passado, continuam fazendo hoje ainda, lesando o próprio povo de conhecer a Jesus. É só a misericórdia de Deus, irmãos. É só a misericórdia de Deus mesmo na vida deles. Lembre de orar por Israel. Lembre de orar pelos judeus, porque eles sofrem por sua cegueira, desde aquele tempo, e até hoje continua do mesmo jeito. Eu louvo a Deus porque Ele tem preservado os seus ali dentro ainda. Porque o Senhor tem guardado os seus ainda, porque judeus, pela misericórdia, apesar de tanto empecilho, têm que se convertido a Jesus Cristo. E isso é uma bênção de Deus, é a prova que o Senhor não os abandonou. Que lá existem eleitos de Deus ainda, que Deus não falhou com sua promessa. E é por isso que eles estão se convertendo. Mas há todo esse empecilho aí. O que eles querem são provas, são sinais. Mas na verdade eles não querem conhecer a Jesus. Tudo que eles querem é que os seus egos sejam cheios. Eles querem que Deus os atenda. Toda vez que você olhar para qualquer denominação, nem que seja evangélica, não importa. Qualquer denominação, qualquer pessoa, não importa. Qualquer religião, sabe, que fica exaltando coisas, sinais, maravilhas, que tem como foco isso, irmãos, esqueça, não há compromisso real de Deus ali. Não há compromisso real de Deus ali. Não são palavras minhas, não são conceitos meus. Aprendemos isso no Evangelho. Cristo não está preocupado com isso, em provar nada a ninguém. Não é por meio de milagres que nós sabemos que se alguém é de Deus ou não. Lembrem do que o próprio Jesus ensina em Mateus 7, que naquele dia, no dia do juízo, no dia onde tudo será determinado completamente, sabe, chegará ao fim, o dia do juízo, muitos ali vão chegar diante dele naquela hora. Imagina a situação. Ele fala isso para que a gente pense mesmo, não é? Mas Jesus, a gente é crente, mas a gente vestiu a camisa, Jesus. Eu tinha a camisa da Igreja de Santa Defesa da Fé, mandei imprimir ali na Dona Eunice. Eu deixei tudo direitinho, eu tinha uma carteirinha de membro, batizado há 30 anos, não é? Acaba velho. Batizado há 30 anos, né? E mais 30 sem ser batizado, que eu fiquei 30 anos para me decidir ainda. Aí, depois de mais 60 anos de crente, eu tenho uma carteirinha, eu tenho todos os documentos. No teu nome eu curei pessoas, eu orei por pessoas, pessoas foram, sabe, restauradas. Sabe, eu fiz coisas que, o Senhor não foi glorificado na minha vida. Eu expulsei demônios. A palavra de Cristo de conforto é essa: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso que está escrito lá. Não tem, irmãos, isso não tem compromisso real com o reino de Deus. São meros benefícios. Milagres nunca foram foco. Cristo é o foco. A morte dele naquela cruz e a ressurreição são o foco do cristianismo. É o que salva nossas vidas, então é tudo aquilo que importa. Fora disso, nada mais importa. Nada mais importa. E então eu direciono essa pergunta para você, para a minha vida agora. O que nós temos buscado? O que nós temos buscado aqui mesmo? Sabe?
Será que eu também não busco algo a mais, algo sobrenatural, algo que seja visível, provas de que Deus realmente está comigo? Há pessoas que são ensinadas a se sentirem menos crentes, porque oram, não é, coisas do seu próprio egoísmo, e Deus não atende. Aí Deus não está me atendendo porque eu não... Poxa, ele esqueceu de mim. Papai está de mal comigo, ele não gosta de mim não. Se eu fosse de Deus de fato, se você fosse um crente topado, o que você pedisse Deus dava. Olha, maravilha. É isso que ensina. Provas, eles querem sinais. Eles querem sinais. Mas o único sinal verdadeiro de salvação é Cristo. Então a palavra para nós hoje e para qualquer pessoa nesse mundo: se arrependa e crede no Evangelho. É tudo que nós precisamos, irmãos. O sinal é Cristo levantado na cruz. O sinal é Ele dizendo está consumado, para cumprir a obra de Deus, para terminar o seu serviço. O sinal é o fato de Ele ter ressuscitado dentre os mortos, superando a expectativa de qualquer ser humano daquela época. Ele ressuscitou e vive eternamente. É o nosso Deus. Esse é o sinal. É tudo que nós precisamos. E então eu digo isso a vocês: qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer igreja que seja, que pregue algo além disso, outro evangelho, como Paulo fala aos Gálatas, que seja anátema, irmãos, que seja amaldiçoado mesmo. Eu não falo isso, eu falo isso sem medo algum. Que seja verdadeiramente amaldiçoado, porque isso não é a verdade que Cristo revelou. O texto aos Coríntios, vamos voltar lá e vamos ler a partir do versículo 17 ao 24 dessa vez, para a gente concluir aqui. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 17 para entendermos bem agora a conclusão de Paulo, as conclusões dele para aquela igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Amém? Ou quase? Amém, né? Vamos lá então. A partir do versículo 17 diz bem assim, ó: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Pois a palavra da cruz é insensatez ou loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Até aqui por enquanto. A gente vai continuar lendo aqui para concluir. Olha o que Paulo está falando aqui de maneira clarinha para a gente. Jesus não me enviou a estar preocupado em batizar fulano, a contabilizar quantas pessoas eu evangelizei, quantas pessoas eu ganhei para Jesus. Vou para o evangelismo, aí vou com a tabelinha. Vida 1, vida 2, vida 3, vida 4. É uma tabelinha com 80 vidas. É minha meta semanal. Aí eu contabilizo. Ganhei 30 vidas para Jesus. Por minha vida, 25 foram batizados. Paulo diz que Cristo não me enviou para isso. Ele não me enviou, esse não é o propósito. Eu não estou aqui para contabilizar ninguém. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não estou aqui para contabilizar as minhas obras, não. Eu não estou aqui para poder escrever uma biografia de mim mesmo. Não é uma autobiografia e sair espalhando para as pessoas, não. Para mostrar quantas maravilhas eu já fiz nessa terra, não. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, não com aquilo que é natural. E olha que Paulo é alguém intelectual aqui, alguém preparado, mas ele deixa claro isso, não é? E aí eu vou parafrasear essa questão, não é? Até imaginando nesse sentido o que eu falaria se eu fosse Paulo. Olha, eu estudei grego, eu estudei na escola grega, eu sou aculturado, não é? Com relação à cultura grega, eu sou bem também conhecedor da cultura romana e da judaica, a minha de nascença. Um fariseu, um homem zeloso, alguém que estudou muito bem. Um homem de 3 faculdades, né? Um homem de 3 formaturas belíssimas. Um homem que superava em muito os da idade dele, e os mais avançados. Alguém que tinha pleno conhecimento ali realmente daquilo que ele praticava, do judaísmo que ele praticava. Mas alguém também que tinha tanto conhecimento, uma retórica tão boa que ele debatia com filósofos, que ele debatia, não é, em lugares específicos, em Atenas, por exemplo. Não imagine, está passando por Atenas, todo canto que você olha, uma estátua gigantesca de Zeus, não é? Outros de Hermes e de outros, aquele panteão gigantesco.
em pedra, para você admirar as esculturas. E Paulo ali tinha um lugar específico que Paulo era um lugar chamado Areópago, não é? Onde as pessoas se reuniam, os crânios, né? Os inteligentes, os filósofos se reuniam ali para ficarem debatendo, cada um expondo a sua doutrina. E Paulo vai lá para o meio, porque ele é alguém preparado. Mesmo assim, sendo dotado dessa forma como Deus o deu a oportunidade de ser e o preparou para ser, ainda assim ele diz: eu não vim pregar um evangelho com palavras humanas, com sabedorias humanas, com a limitação do conhecimento que o ser humano tem. O que eu vim pregar aqui transcende isso. É um evangelho que deixa as pessoas aí meio doidas. Aí o que acontece? É o que ele diz. A palavra da cruz, ela é loucura. É o que ele está falando. O que a gente está pregando aqui não é algo comum. Então essa palavra que eu prego, ela é loucura. Mas é loucura para quem perece. Mas para quem é salvo é poder de Deus. Isso é para bater. Porque Paulo fala justamente desse contexto aí, que o Cristo falou, não é? Os judeus indo até ele e os gregos também para procurar algum sinal. Não é? Uns queriam ver milagres, outros queriam sabedoria, queriam provar a Cristo. E Paulo deixa bem claro: o que eu estou pregando aqui, eles não alcançam. O que eu estou pregando aqui, o evangelho da cruz, não é alcançado pela capacidade humana. Pode estudar, meu amigo. Pega todas as enciclopédias do mundo. Começa a estudar. Estuda grego, hebraico, faz o que você puder. Se Deus não agir na tua vida, se o Espírito Santo não agir no teu coração, para mudar e abrir os seus olhos espirituais, você só vai enxergar aqui historinhas. Você vai olhar para a Bíblia e não vai entender a sua mensagem real. Entende a questão? E vai ficar zoado por causa disso. Tem gente que diz bem assim: eu não creio em Deus. E eu já li a Bíblia toda. Não é? Já li a Bíblia toda. Não dá para chegar nesses tesouros insondáveis da glória de Deus por nosso próprio intelecto. E isso é um motivo para nós não nos gloriarmos. Ah, sou um cara inteligente pra caramba, eu leio muito. Se você conhece a Deus, cara, é por causa dele. Não é por causa de você, não. Louva a Deus se você é esforçado para estudar. Continue assim, mas atribua tudo a Deus, porque o que você tem é dele. O que você tem foi ele, não foi você, não. Entenda isso, tá certo? Aí vamos lá. É loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos é o poder de Deus, não é? Vamos lá. Versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência do inteligente. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Para aqui por enquanto. Olha a pergunta dele irônica aqui. Eu estou pregando o evangelho, tem um comboio de grego aqui do lado, os cabas tudo crânio, tudo inteligente formado, não é? Os idólatras de Platão da época estavam ali, porque Platão foi antes deles aqui, não é? Ali, ó, doido, né? A gente pode entender, nós podemos compreender. Vamos conhecer esses cristãos e a pregação deles, porque eu vou fazer uma tese sobre o que eles falarem. Eu vou conseguir compreender e chegar na profundidade do que é a mensagem cristã. E aí o que Paulo fala aqui de maneira irônica: onde é que está o instruído? Onde é que está a sabedoria do sábio? Cadê o inteligente? Quem é o bom para, de forma natural, conseguir entender a Deus? Quem? Cadê? Deus tornou, não é? Fazendo uma comparação, a sabedoria do mundo uma loucura. Vocês estão aí, em umas baratas tontas, mas não conseguem entender o evangelho, porque não depende do homem isso aí. Aí continuando, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem, não é? Por meio do absurdo da pregação, ou pela loucura da pregação. Entende a questão? O mundo não conseguiu compreender a Deus por sua própria sabedoria. Eu sou limitado. Não é de dar dó quando você olha para a sociedade hoje. Pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, quer dar opinião na igreja, quer dar opinião em nossa fé, quer escrever livro falando sobre Deus, quer criticar a Deus como se tivesse a altura de sequer conhecer um pouquinho dele. Deus não deu isso ao homem, irmãos. O homem natural não consegue compreender essas coisas de maneira alguma. Para ele isso são loucuras, não tem sentido. Ele começa num argumento aqui, só que aí fica uma ponta solta. Peraí, essa conta aqui não dá.
Eu estou fazendo cálculos, contas, e não dá. Eu não vou conseguir fazer, sabe, uma fórmula do segundo grau e montá-la e fazer algo que dê o resultado, que no final o resultado não sejam números, mas seja Yahvé. Eu quero entender Deus, eu quero fazer uma conta para chegar até Deus, e eu não consigo. É o que o Paulo está dizendo aqui. A sabedoria do mundo não pode chegar até onde o Senhor nos deu. A verdade revelada. É isso que Paulo está dizendo, continuando, versículo 22. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Só tem sentido para você. Você pode conhecer essas coisas. Quando você lê a Bíblia, porque Deus tem misericórdia da sua vida, você pode compreender as riquezas do Evangelho. O ímpio jamais poderá fazer isso. Por isso, irmãos, nós não podemos mudar o foco de nossas vidas, o foco da religião cristã. O que tem no centro de nossas vidas tem que ser uma cruz. Tudo provém de lá. Tudo provém de lá. Exclua a cruz de Cristo e o seu sacrifício. Exclua o que Cristo fez por nós. Estamos todos perdidos. Completamente acabados. Não há amor de Deus por nós se nós tiramos Cristo da jogada. Tudo é Ele. O sinal para a minha vida e para a tua, então, é Jesus Cristo e esse crucificado. É Jesus Cristo e esse crucificado. É tudo que o ser humano precisa. É tudo que eu e você precisamos entender e pregar aí fora. É esse Jesus e essa verdade que eu e você temos que espalhar aí fora. Na sua roda de amigos. Sabe, no meio dos seus familiares, das pessoas que você conhece. Falem de Jesus. Não falem dele com medo de magoar as pessoas, não. Falem a realidade da situação aqui. O sinal é Jesus, o sinal é a verdade do Evangelho. É a única coisa que nós temos, é Jesus Cristo. Se você não quer Jesus, mas você quer ser beneficiado, eu sinto muito para você. As palavras que Cristo falou ali, eu faço minhas. Vocês querem sinal? Eu não vou dar isso para vocês. O ministério cristão verdadeiro não vai dar isso para vocês, porque esse não é o foco. Amém? Busquem a Cristo, irmãos. É tudo que nós precisamos. Falem sobre isso com as pessoas. Não tenham medo da reação delas. Falem. Falem a verdade mesmo, para que Deus seja glorificado na vida de vocês. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi ministrada e eu sei, Pai amado, que somente o Senhor pode aplicá-la realmente em nossas vidas. Nada disso terá sentido se o Senhor não aplicar em nós. Por isso pedimos misericórdia. Graça, Senhor. Porque nós precisamos entender essas verdades. Nós precisamos entender o foco, Pai amado, do ministério cristão. Nós precisamos entender, Pai amado, o nosso principal tema, Senhor. É o Senhor crucificado para nos salvar. Ajuda-nos a entender a importância disso. Ajuda-nos a compreender a profundidade, Pai amado, que essa verdade tem, Senhor. Porque não há nada que se compare neste mundo. É a pura expressão do Teu amor por nós. Então é tudo que nós precisamos. Não nos deixe nos perder, Senhor, em nossos sentimentos. Não nos deixe ser enfeitiçados, enganados, Senhor, pela mentira que o mundo, Pai amado, oferece. Pela enganação religiosa que hoje existe. Que nós não venhamos ser, Pai amados, levados por vento de doutrinas. Que nós venhamos ser protegidos, Pai amado. Que o nosso coração venha estar guardado em Ti, na Tua palavra. Para que nós venhamos resistir a toda mentira, a todo engano. Ainda que sejamos tentados, dá-nos forças para resistir. Dá-nos forças para pensarmos no Senhor primeiro. Dá-nos forças para compreendermos a profundidade do Teu Evangelho. Nós precisamos disso, Deus. É isso que impacta o mundo. Nós não podemos mais viver, Senhor, dessa forma rala, Senhor, um cristianismo mamão com açúcar, algo sem sentido, Senhor. O que nós precisamos é ver um evangelho verdadeiro, real, Senhor, que impacta, que confronta a vida das pessoas e a nossa própria vida todos os dias, por olharmos para a Sua cruz. Tudo que temos de benefício de Ti, Senhor, toda a graça, a adoção, toda a misericórdia, Senhor. A nossa união mística contigo provém daquela cruz. Provém do Teu sacrifício, Jesus. Provém daquilo que fizeste por nós. É o que nós precisamos.
compreender essa realidade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Teu santo nome é incomparável, Senhor. Ajuda-nos a entender isso.